Antes de qualquer coisa, eu queria desejar a todo mundo um Feliz Natal. Um Feliz Natal. Espero que vocês tenham um bom fim de ano e também um bom começo de ano, é claro. Dito isso, vamos começar. No começo desse mês eu tava acordado de madrugada, só assistindo alguns vídeos no YouTube, como de costume. Até que eu encontro um vídeo que eu sinceramente não sei se eu vou conseguir botar ele aqui pra vocês verem. De um cara respondendo umas perguntas de canal, enfim. No final do vídeo, ele recomendou um mangá chamado New Normal. Depois disso só fui dormir, porque obviamente eu tava muito tarde, eu tava muito cansado. E durante alguns dias esse nome ficou rodando na minha cabeça. New Normal, New Normal, Neo do Matrix 4. Até que eu resolvi pesquisar do que se tratava esse mangá. E o que ele contém é estranhamente genial. New Normal é um mangá de drama criado por Akito Aihara. E eu cheguei a pesquisar se esse cara tinha feito algumas outras obras. E o máximo que eu encontrei foi só uma, então não tem muita relevância pra gente. Enfim, do que se trata esse mangá? New Normal se passa no Japão no futuro próximo, mais especificamente no ano de 2042, se eu não me engano. E a sociedade é praticamente a mesma. As mesmas rotinas, os mesmos problemas, preocupações, exceto por uma pequena coisa. Por conta disso, eu preciso contextualizar uma coisa pra vocês. Todo mundo aqui passou pela pandemia da Covid-19. A gente teve que ficar em casa, evitar contato direto com as pessoas e, é claro, usar máscaras. Pois bem, e se um vírus que surgiu no começo de uma década conseguisse se estender até os dias atuais, fazendo com que todo mundo continue usando máscaras todos os dias? E não acaba por aí não. E se pelas pessoas usarem máscaras todos os dias por uma porrada de anos? E se elas começassem a criar vergonha em mostrar seus próprios rostos pro público, fazendo com que todo mundo passe a considerar os seus rostos e principalmente as suas bocas como se fosse uma parte íntima sendo exibida ao público? Pois é, essa é a proposta de New Normal. A gente acompanha a Natsuki, uma adolescente que tá no colégio como qualquer outra adolescente que tá no colégio. Ela tá conversando com uma amiga dela sobre quais celebridades elas gostam, e logo ela menciona uma celebridade que ela gosta. Ela até chega a pesquisar uma foto do cara, e ele tá, obviamente, de máscara. Então a Natsuki contextualiza pra gente que desde que ordenaram usarem máscaras em público o tempo todo, a mídia parou de mostrar trabalhos dessa celebridade sem máscara, no caso, antes da pandemia. Ela até chega a comentar que os pais dela controlam o que ela mesma assiste pra ela não ver obras em nenhuma mídia que contenha pessoas que não estejam usando máscara. Sim, isso é normal nesse universo. Esse é o novo normal. A escola acaba e elas estão saindo da escola. A amiga da Natsuki pergunta se ela já quis ver a boca de um menino. Ela responde que não sabe, aparentemente ela não tem tanto interesse em ver a boca de alguém. E só agora eu percebi o quão estranho falar isso em voz alta. Só que a amiga dela já meio que dedura que tem um menino em específico que tá paquerando ela o tempo todo. Só que a Natsuki não liga muito pra isso, ela só se despedem e vai embora. Nisso a Natsuki começa a beber alguma coisa, que por sinal eu achei isso muito interessante da parte de abrir a máscara pra você comer ou beber algo. É um pouco estranho falar isso, eu sei, mas foi uma ideia foda. Nisso corta pra uma cena que tem um menino meio assustado no chão e a Natsuki correndo envergonhada. E logo a gente descobre que esse menino se chama Hata. Ele é o garoto que tava paquerando ela e aparentemente ele viu a boca dela. E por isso ela tá correndo pra casa, envergonhada. Porque um garoto viu a boca dela. Chegando em casa, ela vai tomar um banho e ela fica muito pensativa na frase que a própria amiga dela disse pra ela, se ela já queria ver a boca de um menino. E ela fica estranhamente muito pensativa nisso. Enfim, esse foi só um capítulo introdutório, por incrível que pareça. Agora a gente vai começar a entrar na história de verdade. O capítulo começa com novamente a mesma introdução passada. Por conta da pandemia, usar máscaras virou meio que um dever público. E também acabou virando uma cultura do povo japonês. Cultura essa que, por sinal, considera uma boca como uma parte baixa, por assim dizer. Beleza, eles estão lá no intervalo de boa e os meninos estão vendo... Como eu posso dizer isso? Conteúdos. Basicamente o Hata e os amigos dele estão vendo um vídeo de uma mulher seminua, só que eles nem ligam pro fato dessa mulher estar usando pouca roupa. O fato que eles ligam é que ela tá usando um véu facial que dá pra ver um pouco da boca dela. E eles estão animados. Um dos moleques, inclusive, até mostra esse vídeo pra amiga da Natsuki que tá passando ali do lado. Ela obviamente chama eles de pervertidos, porque né, eles estão tentando ver a boca de uma... E sua amiga da Natsuki, gente, só um adendo, eu juro que eu não sei qual que é o nome dessa menina. Ela chama a Natsuki, obviamente, pra ir embora. E antes delas saírem, ela deseja uma boa sorte pra quem? Pro Hata, porque ele é representante de um suposto clube de corrida de drones.
Uma ideia essa que eu achei muito da hora, por sinal. O Hata já fica meio envergonhado, até porque é a menina que ele tá paquerando, ou seja, provavelmente a menina que ele gosta. E os amigos dele já vão lá meter pau nele. Ai, adolescência é uma fase linda, né? Depois de um tempo a aula deles acaba e o Hata se despede de todo mundo, só que antes dele ir embora, ele vai encher a garrafa de água dele. E é aí que a gente descobre o que acontece na cena do capítulo de introdução. Quando o Hata chega no bebedouro, a Natsuki tá bebendo água. Obviamente, sem máscara. E ela acaba olhando pra ele. De novo, sem máscara. Só um adendo aqui, eu queria dizer, essa menina é muito bonita, tá? Essa menina é muito bonita. O Hata, obviamente, fica muito assustado, muito envergonhado. A Natsuki acontece a mesma coisa. Ela até chega a empurrar o cara de tanta vergonha que ela sentiu. E ela sai correndo pra casa. Envergonhado. Depois disso, corta pra uma cena do Hata treinando lá com seus amigos nessa tal suposta corrida de drones. E ele tá pensando no quê? É claro, na boca da Natsuki. Beleza, o dia da competição finalmente chegou e eu sinceramente não entendi muito bem esse esporte. Basicamente, as meninas fazem uma corrida a pé e os meninos pilotam uns drones. Só que eu não vou tentar entender esse jogo. O que importa é que o Hata se distraiu durante essa competição, já que ele tava preocupado pensando se a Natsuki tava brava com ele por ter visto a boca dela. E por conta disso, ele acaba deixando o drone dele cair do lado da Natsuki, fazendo com que ele quebrasse. Natsuki obviamente percebe e vai até ele devolver o drone quebrado. Só que aí ela manda um "quero falar com você, só nós dois". Ah, shit. Here we go again. Aí desceu o clima, aí trancou, mano, aí não tem como, cara. Passou um tempo, acabou a aula e aí eles foram pra fora, só os dois conversar. Umas enrolaçõezinhas ali no começo, até que o Rafa finalmente decide se desculpar pra ela. E quando ele ia falar, ela pergunta pra ele o que ele achou da boca dela. Prevejo um romance aí, hein? O Rato obviamente fica sem reação nenhuma e depois de muita vergonha, ele admite que o rosto dela era de fato muito bonito. E é aí que a Natsuki decide fazer uma proposta. Ela novamente mostraria o rosto dela pro Hata e em troca disso, o Hata teria que mostrar o rosto pra ela. E novamente eu percebo quão estranho é falar isso em voz alta. O Hata percebe que ela de fato estava falando sério, só que ele fica com um pé atrás, até porque eles estão numa espécie de ponto de ônibus, eu diria. Tem muita gente passando do lado deles. Então a Natsuki vai e abre o guarda-chuva dela justamente para esconder o rosto dele. E aí então quando ele tira a máscara... Meu Deus do céu! Gente, eu juro que eu não sou gay. A menina até cai no chão de tamanha pedrada que ela recebeu. Como ela ficou toda molhada, claro, já que ela levou um tombo enorme, acabou voltando pra casa sozinha e, é claro, pensando na boca do cara. O dia se passa e na escola, durante o intervalo, o Hata recebe uma mensagem numa espécie de um smartwatch que todo mundo tem. A Natsuki pedindo pra ele ir no terraço. Se você lê mangá ou vê bastante anime, você já sabe que no terraço acontecem várias coisas. O cara obviamente fica com o cu na mão, mas ele decide ir mesmo assim. Chegando lá, a Natsuki já pergunta pra ele logo de cara se ele falou com mais alguém sobre o que aconteceu no dia passado e ele responde que não. Então a Natsuki decide chamar o Hata pra sair. E ele fica desestabilizado. Ela então sugere fazer um piquenique com ele. Só que, claro, na sociedade que eles vivem, se eles fizessem um piquenique ao ar livre, todo mundo ia achar estranho. Por conta disso, eles combinaram de se encontrar num lugar um pouco afastado de todo mundo, que não tivesse ninguém, pra, claro, não verem o rosto deles. Decididos, então, eles se despedem, só que antes de sair, a Natsuki olha pra ele e lembra da promessa que ela fez. Então ela tira sua máscara, sorri pra ele e agradece o Hata. E eu acho que a minha reação foi a mesma dele. Desestabilizado. Enfim, esses foram apenas os 2 primeiros capítulos dessa história, por incrível que pareça. Ela tem uma filosofia muito boa. O nome já diz muita coisa. New Normal, novo normal. Durante a pandemia, a gente ficou usando máscara o tempo todo. E aí, quando meio que parou, deu uma parada na pandemia, todo mundo queria continuar usando máscara, porque era o novo normal. Era normal todo mundo usar máscara. Eu lembro que até metade desse ano, mais ou menos, eu ficava estranhado em ver pessoas tirando as máscaras na rua e revelando seus rostos. Só que agora eu praticamente já me acostumei novamente. Eu acho que a proposta do mangá é justamente essa, mostrar um lado da pandemia que, apesar de ter sido normal, era um negócio completamente bizarro, tipo, por que ter vergonha de esconder seu rosto? Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pensando já em algumas ideias de mangás e manhwas que eu quero trazer aqui pra vocês verem. E é claro, se vocês quiserem me recomendar alguma obra, eu gostaria muito que vocês escrevessem nos comentários. Eu adoraria ler novos mangás que são meio underrated pra compartilhar com vocês, é uma experiência legal. Enfim, eu já disse tudo, muito obrigado por me ouvir até aqui. Bye, bye.